Bom dia. Quero convidar vocês então a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 26. Nessa manhã nós vamos acompanhar mais uma vez Paulo testemunhando do Evangelho através da sua vida. O nome dessa mensagem é um testemunho diante dos reis. Eu vou ler o texto inteiro, todo o capítulo 26, para a gente não perder nada no meio do caminho, e depois eu vou retomando de parte em parte e explicando. Então escute com fé o que diz a palavra de Deus. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. E por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante.
Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em voz alta: Você está louco, Paulo! As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Vamos orar mais uma vez? Senhor, o teu Espírito inspirou Lucas a escrever cada detalhe dessa história, cada parte desse testemunho de Paulo a respeito de como ele encontrou o Evangelho e como se tornou um proclamador do Evangelho, Deus. E nós te pedimos, nessa manhã, Pai, que o Senhor possa iluminar o coração, Deus. Que essa luz resplandecente que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, Senhor, também apareça, Senhor, e brilhe, Senhor, nos corações que estão aqui hoje, Pai. Para que nós possamos também ser testemunhas do Teu Evangelho, Pai. Nos transforma a imagem e semelhança do Teu Filho, Deus. E nos faz testemunha, Senhor, nesse mundo, Pai. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Todo cristão é chamado a testemunhar. A grande comissão dada por Jesus, ela não era um mandamento apenas para os apóstolos ou para aquele público que era da igreja primitiva. A grande comissão é para mim e para você também. O nosso papel neste mundo é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido nesse mundo. Então, nós temos dois tipos de público aqui sentados. Aqueles que ainda não conheceram a Deus plenamente, vamos usar essa analogia, ainda não caíram do cavalo. E aqueles que já caíram do cavalo e se tornaram proclamadores do Evangelho. Eu vou pedir a paciência de vocês, eu vou fazer uma introdução um pouquinho longa. Como esse tema do testemunho de Paulo, da defesa de Paulo, ele repete algumas vezes. Ele testemunhou diante do Sinédrio, ele testemunhou diante de Félix. Então, isso é repetitivo e é intencional de Lucas fazer essa repetição do testemunho, como se fosse uma prática que todo cristão vai fazer ao longo da sua vida. Deus vai te colocar em oportunidades onde você vai poder testemunhar do Evangelho. E assim, só para compartilhar um pouco com vocês, quando eu vim aqui a primeira vez e o pessoal estava me conhecendo, todo mundo queria saber a minha história. Quando a gente foi para o México, várias pessoas me perguntaram lá também como é que eu tinha me tornado cristão e tudo mais. E nessas oportunidades, a gente tem a oportunidade de falar bem de nós e fazer propaganda de si mesmo. Mas a gente tem a oportunidade de pregar o Evangelho mais uma vez. Eu confesso que eu fui treinado como pastor para não ficar falando de mim mesmo. É ruim quando o pastor fica só contando experiência e contando a história da vida dele no púlpito. Hoje, excepcionalmente, eu vou fazer assim, uma pitadinha só. Vocês podem me cobrar de eu não ficar falando de mim mesmo, tá? Tá liberado vocês me cobrarem sobre isso. Mas eu vim de um contexto, eu fui criado na igreja e eu vim de um contexto onde a palavra não era tão valorizada
quanto a gente valoriza hoje, pelo menos na nossa igreja, de querer ouvir a palavra de Deus, que a pessoa exponha com fidelidade as escrituras e tal. E a coisa mais marcante, pelo menos para mim, na época que eu era jovem, adolescente, criança, assim, quando tinha um congresso, tinha um retiro, a coisa mais impactante que tinha, mais marcante, não era a série de pregações que tinha, nem o texto que tinha sido exposto, era o testemunho da pessoa. Então eles chamavam uma pessoa que, sei lá, era ex-bruxo, ex-macumbeiro, ex-alguma coisa, e aquilo era muito, ex-satanista, tinha aquele drama assim, né? Daí botava no flyer da conferência, do retiro, a pessoa, o antes e depois, assim, sabe, satanista e não satanista agora, crente. Então essa era a dinâmica do negócio. Então testemunhos eram muito importantes. E quando eu era pequeno, eu era filho de pastor. E assim, eu pensava, eu sou de Jesus, nasci na igreja, então eu não tenho um testemunho tão impactante. Né? Eu achava, né? Nunca vou ser ex-bruxo, ex-satanista, qualquer coisa. Acho que todo crente é ex alguma coisa, né? Não sei que ex você é, mas é ex alguma coisa. E eu tinha esse pensamento. E talvez muitas pessoas entre nós tenham essa dificuldade de compartilhar o Evangelho através da sua vida, porque subestima o que Deus fez na sua vida. Subestima o que Deus fez na sua vida. E foi uma grande coisa, a gente vai olhar aqui, hoje. Então o primeiro ponto é, não subestime o seu testemunho e o poder a forma como Deus pode usar ele poderosamente para tocar na vida de alguém. Não subestime o seu testemunho. Aqui Paulo, ele não foi chamado para pregar o Evangelho diante dos reis. Ele está usando a situação em que ele está num julgamento para pregar o Evangelho diante das pessoas. Então perguntaram para ele, tá, mas me conta aí, por que os caras te deram uma surra e te botaram na prisão? Então vou te contar o motivo pelo qual isso aconteceu. Vamos fazer uma aplicação aqui. Quando pergunto para o Jeff, vem o sotaque do Jeff, ele vai dizer, tá, mas tu não é daqui, né? O que tu está fazendo aqui? O que o Jeff responde? Tipo assim, a bola ficou picando na frente do Jeff, né? Não, eu sou missionário, eu vim aqui porque eu estava no caminho de Damasco, eu vi uma luz que me envolveu, caí do cavalo, conheci Jesus e agora estou aqui falando de Jesus para ti. É assim que funciona. E é assim que a gente prega o Evangelho no nosso dia a dia. E assim, não é errado nós falarmos do Evangelho a partir da nossa história. Deus usa a história de cada um. Aliás, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram um encontro com Deus e através desse encontro com Deus, anunciaram Deus para outras pessoas e Deus foi agindo dessa maneira. Então, não menospreze o seu testemunho. Por mais simples que ele seja, assim, por exemplo, tem pessoal que era da faculdade, conheceu Jesus na faculdade. Pô, isso é muito especial. Tu poder, eu vim para a faculdade achando que eu ia fazer educação física para o resto da minha vida, e encontrei Jesus. E agora eu não trabalho mais com educação física, Deus me chamou para ser um missionário. Mudou completamente a minha história, minha vida. Deu um outro sentido para a minha vida. Então não menospreze o seu testemunho, não se acanhe. Vocês usam essa expressão aqui, não se acanhe? Achei que é coisa de gaúcho isso. Não se acanhe de falar do Evangelho a partir da sua vida. Mas também não fique falando da sua vida toda hora, como se você fosse o centro do Evangelho, porque não é. Beleza? Mas quando surgir a oportunidade, use dessa oportunidade para pregar o Evangelho. E assim, o Evangelho ele não é uma teoria que nós precisamos argumentar e convencer pessoas. O Evangelho não é uma coisa que está fora de nós, que a gente está explicando uma tese sobre alguma coisa, e a gente está tentando convencer alguém.
Primeiramente, ele é uma verdade que penetrou nos nossos corações e a qual nós compartilhamos essa verdade com fé com outras pessoas. O Evangelho é a história de um Deus que encarnou, viveu uma história, contou histórias e mudou completamente o rumo da história com a sua morte e ressurreição. E essa história transformou a nossa vida, e isso merece ser anunciado. Essa é a minha introdução longa. O Charles Spurgeon dizia: um testemunho poderoso não nasce de palavras estudadas, mas de um encontro verdadeiro com o Cristo ressurreto. Então, para pregar bem o Evangelho, não estou dizendo que estudar é ruim, mas você precisa ter um encontro com Cristo verdadeiramente, ter um relacionamento com Cristo verdadeiramente, como Paulo tinha. E assim, nós vivemos em um mundo complexo, nós vivemos em um tempo em que as pessoas gostam muito de falar de si. As pessoas se filmam fazendo coisas legais, postam fotos, elas dão opiniões que, mesmo não sendo especialistas em várias coisas, o nosso mundo tem certas peculiaridades, e a gente pode ter duas posturas diante disso. A gente pode falar: não, eu não sou desse mundo, eu não vou seguir esse padrão, essa tendência, ou aproveitar a oportunidade em que as pessoas estão interessadas por ouvir histórias, e principalmente histórias de redenção, histórias de transformação. Então tem uma frase que eu gosto muito, eu já vou voltar para o texto, tá? Eu gostaria que vocês guardassem essa frase no coração. Eu acho que ela faz muito sentido. Foi um amigo meu que falou uma vez. O autor da história se fez protagonista para que nós, meros figurantes, nos tornássemos coadjuvantes. Eu vou repetir. O autor da história se fez protagonista para que nós, meros figurantes, nos tornássemos coadjuvantes. Então, para finalizar essa parte, contar o nosso testemunho não é falar bem e fazer propaganda de si mesmo, mas é através da nossa história, dar testemunho de Cristo e da sua obra. Voltando para o texto agora, então, essa foi a minha introdução longa. Então, aqui, Paulo está diante do rei Agripa, mais uma vez contando a história que todos nós conhecemos, do porquê que ele está preso, e por que querem matar ele. Por que está acontecendo esse julgamento? Porque nenhuma das lideranças romanas está encontrando ocasião para matar Paulo. É desproporcional o que os judeus querem fazer com Paulo, com o crime, entre aspas, que ele cometeu, porque era apenas uma particularidade religiosa, e ele não estava quebrando nenhuma lei civil, ele apenas estava, na cabeça dos judeus, blasfemando contra a lei, contra o templo e contra Deus. Então, começa uma investigação, várias pessoas começam a interrogar Paulo para ver qual que é o problema, qual é o crime, o que ele fez que seria plausível matá-lo. Aí Paulo então apela para César, né? vai para as grandes autoridades. Se Paulo não tivesse feito isso, ele seria devolvido para Jerusalém e provavelmente iam emboscar Paulo no caminho e teriam matado Paulo. Então aqui está toda uma trama e uma tensão em volta disso. Então Paulo foi preso e tem a oportunidade de se defender, contando a sua história e explicando por que está preso. A minha leitura é que sim, Paulo está se defendendo, e precisa se defender, porque existe um risco de morte iminente para ele. Mas eu acredito que Paulo está mais focado em pregar o Evangelho diante daqueles que Deus colocou na sua frente, do que simplesmente se livrar das correntes. Se fosse uma pessoa que apenas quisesse se livrar das algemas, Paulo não diria o que disse na frente de quem ele disse. Paulo não se intimidou
com as lideranças romanas. Ele proclamou mais uma vez o Evangelho, por mais absurdo que isso fosse parecer para os seus ouvintes. E Paulo tinha sido chamado então por Cristo com uma missão gloriosa: anunciar o Evangelho aos gentios e testemunhar diante de reis e proclamar a luz do Evangelho onde antes reinava a escuridão. Quando Deus chama Paulo lá no capítulo 9 de Atos, é exatamente isso que ele diz: estou chamando Paulo para proclamar a verdade do Evangelho para os gentios. Lucas narra esse chamado em Atos 9, e agora Paulo faz isso diante dos reis. Ao cumprir esse chamado, ele não é conduzido a palácios, mas a prisões. Não a plateias acolhedoras, mas a tribunais hostis. O homem que pregava a liberdade em Cristo, agora fala acorrentado. O apóstolo que levou multidões à fé, agora é levado sob custódia romana. Contudo, aos olhos de Deus, Paulo não é prisioneiro de Roma. Ele é um embaixador de Cristo. Cada corrente é uma oportunidade, cada audiência é uma missão. A soberania de Deus brilha aqui nesse momento. Dá para ver essa tensão dos romanos querendo se livrar de Paulo e botar em liberdade e se livrar desse problema, mas aqui parece claramente que o desejo de Deus é que Paulo continue preso, que Paulo vá para Roma. Isso faz parte do plano de Deus, mesmo contrariando a vontade dos romanos. Então tudo vai se encaixando para que Paulo vá cumprir a sua missão, que é levar o Evangelho até Roma. Nenhuma circunstância na vida de nenhum cristão é desperdiçada quando Deus está no controle. Quantas vezes nós nos perguntamos: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por essa ou aquela situação? No trabalho, na família. E Paulo nos mostra que o testemunho mais poderoso nasce da fidelidade em meio à adversidade. O cristão, ele não escolhe o palco, ele apenas permanece fiel ao Senhor, que dirige a história. Uma outra falácia que a gente vê nos dias de hoje é um tipo de testemunho completamente diferente do apóstolo Paulo. É o testemunho do triunfo. A gente só testemunha das coisas boas que Deus fez para nós, do carro novo, da casa nova e etc. Coitado de Paulo, ele não ia poder dar esse testemunho, né? Tipo assim, foi preso, daí depois ficou numa prisão domiciliar em Roma, depois foi para uma masmorra fétida e acabou a vida lá. Mas justamente nessa circunstância foi que Paulo glorificou a Deus. Então, que diferença? Então, só um parênteses aqui rapidinho. Dar testemunho não é só falar das bênçãos que Deus me deu, porque essa também é uma falácia dos nossos tempos. Testemunhar como se fosse apenas falar que Deus me deu uma casa nova, um carro novo, enfim, coisas assim. Isso não é dar testemunho. Isso não é ser uma testemunha de Cristo. Então aqui Paulo começa a contar a história dele, de que ele era um perseguidor da igreja. Primeiro ele fala a respeito da origem dele. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno. Versículo 4. Tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conheceram há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem,
que, como fariseu, eu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as 12 tribos esperavam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. Por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham que é impossível para que Deus ressuscite os mortos? Só para fazer aqui um apontamento. A seita dos fariseus acreditava na ressurreição. Então aqui Paulo está falando assim, ó, eu não estou pregando nada diferente daquilo que a minha seita pregava. A única diferença é que eu digo que, pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, Ele é o Messias esperado. Essa é a esperança que todo o povo judeu tinha no Messias e não enxergou que Cristo era o Messias. E agora eu estou sendo julgado por isso. E aí Paulo fala, eu também estava convencido de que deveria fazer o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Numa dessas viagens, versículo 12, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Pensa só, olha que bonita essa imagem. O sol do meio-dia, lá naquela terra, então devia estar estralando o céu. Uma luz fortíssima. Aí vem uma luz mais forte do que o sol, envolve eles. É até poético isso, né? Todos caímos por terra. Então não foi Paulo que caiu do cavalo, tá? Todos caíram do cavalo, ou caíram no chão. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Eu vou explicar essa parte, que às vezes fica confuso. Aguilhão é um negócio tipo um espeto que fica no boi para ajudar ele a obedecer. É como se Deus estivesse falando assim, Jesus estivesse falando para Paulo, para de ficar te espetando, deixa de ser rebelde, tipo, te dobra, porque eu já estou te perseguindo, eu já estou atrás de ti um tempão, só te rende agora. Ficar resistindo ao aguilhão vai te machucar ainda mais. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? E respondeu, sou Jesus a quem você está perseguindo. Paulo não estava perseguindo diretamente Jesus. Quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. A igreja. Jesus é o nosso pastor. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Isso é reconfortante para nós, saber que Jesus se colocou diante de Paulo, falando assim, ó, para de perseguir os meus escolhidos. E você também é o meu escolhido, para de ser teimoso, dá o braço a torcer. Agora, a partir de agora, deu, chega. Sabe quando a criança birrenta, se joga no chão, se esperneia, tu tem que pegar pela mão, tá, agora deu, para. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio para... Então aqui, ó, de quem que Deus ia livrar Paulo? Exatamente essa atenção que está acontecendo aqui. Os judeus estão tentando matar Paulo, os gentios teriam poder para matar ele, mas por algum motivo não vão usar desse poder agora, e nesse contexto,
o evangelho está progredindo e Paulo está fazendo exatamente o que Jesus disse que ele faria na estrada de Damasco. E aqui é um relato um pouco mais amplo do que em Atos 9, quando, né, Paulo tem um encontro com Cristo. Ele vai mais além. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, né, o perdão e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar. Ele começa a fazer o mesmo caminho de Atos 1:8. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso precisa estar bem claro para nós. Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo, olha a mensagem, mais uma vez, que se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então foi por isso, por causa dessa mensagem, que Paulo está sendo perseguido. Apanhou no pátio, tentaram matar ele, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo eu estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Por onde o Paulo passava, a pregação era a mesma, a dedicação era a mesma, tanto para a gente simples quanto para a gente importante. Essa audiência, onde estava o Festo, o rei Agripa, a Berenice, tinha uma cúpula de gente, né, famosa, pomposa e importante ali. Dizem os comentaristas que essa é a maior audiência que Paulo teve no seu julgamento diante dos romanos. Então tinha muita gente ali em volta. Ele estava falando direto para Festo e para o rei Agripa, mas tinha um monte de gente ouvindo. Então por isso que, de maneira astuta, Paulo começa a contar o seu testemunho, mas logo em seguida, esse testemunho se transforma num excelente sermão. E aqui ele começa. Mais uma vez, Paulo usa o caminho de Jesus. Em Lucas 24, no caminho de Emaús, Jesus começa a falar sobre si mesmo, dizendo que a lei, os profetas e os salmos falavam a respeito dele. E o que Paulo está dizendo é a mesma coisa. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que a lei e os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Então aqui Paulo está fazendo o mesmo caminho, já está começando a... O rei Agripa era alguém erudito. O próprio Paulo fala que ele conhecia as controvérsias dos judeus, ele conhecia as facções dos judeus, ele sabia qual que era a discussão entre eles. Então ele está falando com propriedade para alguém que tem assim, o mínimo de subsídio para entender o que ele está querendo falar. E Paulo vai aprofundando. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco. As muitas letras o estão levando à loucura. Ou seja, Festo não tinha talvez o mesmo conhecimento das controvérsias judaicas que o rei Agripa. Então Paulo se defende e fala assim: eu não sou louco, eu vou provar agora. Não estou louco, excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas, posso lhe falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada passou num lugar qualquer. Rei Agripa, você crê nos profetas? Eu sei que sim.
Ou seja, o rei Agripa tinha o conhecimento da história judaica, das promessas do povo judeu. Ele tinha algum conhecimento. E Paulo está usando esse conhecimento para, de uma maneira confrontativa e apologética, fazer um apelo para que o rei Agripa se convertesse. E, tipo assim, foi para as cabeças, como a gente diz, né? Foi com tudo. Até porque ele não teria outra oportunidade, é o tudo ou nada. No Rio Grande do Sul a gente fala tiro dado, bugio deitado. É a única oportunidade. E ele vai com tudo. Rei Agripa, você crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Com um tom irônico, ele fala isso. O rei Agripa é o retrato de muitas pessoas que a gente conhece. Se tu perguntar para ela se ela acredita em Deus, ela vai dizer que sim. Mas se você apertar mais um pouco, ela vai pular fora e vai dizer assim: tá, agora tu está tentando me convencer a virar crente? É o retrato que muitos vivem, quase convencidos, mas ainda não convertidos. John Stott comenta que Agripa é o símbolo da pessoa religiosa que entende intelectualmente o Evangelho, mas o rejeita moralmente. A gente conhece muitas pessoas assim. E aqui a gente precisa parar para pensar. Existe uma tensão no evangelismo entre a nossa responsabilidade como proclamadores do Evangelho e a ação do Espírito Santo de convencer. A gente pode até falar, mas é só Deus que derruba do cavalo. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, Deus usa esse tipo de pregação, esse tipo de intervenção, para derrubar a gente do cavalo. Eu estou usando essa analogia, mas vocês estão entendendo, né? É por meio da pregação e do testemunho, das testemunhas fiéis do Evangelho, que pessoas se convertem. A gente não sabe quando, a gente não sabe em que momento. Eu estava conversando com algum missionário esses dias, que era uma pessoa que ela falava constantemente alguma frase, e aí teve uma pessoa que aquela frase bateu em cheio, assim, pá, penetrou, e a pessoa se converteu. Não, eu me lembro que fulano falou uma coisa que me pegou de um jeito assim, então, é que não foi o fulano, foi Jesus que te derrubou do cavalo naquele momento. Mas isso não nos exime de pregarmos o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho, dar testemunho do Evangelho, esperando que Deus brilhe a sua luz, ilumine o coração da pessoa e a traga das trevas para a luz. Olha só o que Paulo responde. Então Agripa respondeu: você acha que em tão pouco tempo você pode me converter e fazer eu me tornar cristão? Olha a resposta de Paulo: em pouco ou em muito tempo, eu peço a Deus que não apenas tu, mas todos que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem algemas. Um comentarista falou assim: Paulo era
entendam bem, a gente está falando de alguém que é um prisioneiro, que está à mercê, diante das autoridades romanas, que podiam passar a espada no pescoço dele a qualquer momento. Mas Paulo é um prisioneiro falando a governadores, não na postura de prisioneiro, mas ele parece que ele é o governador e que eles são os prisioneiros, porque espiritualmente são. Espiritualmente, Paulo está livre mesmo com algemas, e o rei Agripa e toda a sua audiência estão condenados. Quando eu falei lá no início, na pregação, para nós não subestimarmos o nosso testemunho, é importante a gente saber o que Cristo fez por nós. Para nós nos convertermos, todos nós caímos do cavalo. Nisso nós não somos diferentes de Paulo. Só existe uma maneira de chegar diante de Deus e receber salvação. É com humildade. É reconhecendo a sua carência e necessidade. Então, todos aqueles que são verdadeiramente cristãos, em algum momento, caíram do cavalo como Paulo. Viram a luz de Cristo. A luz do Evangelho raiou no seu coração. E eles passaram então da morte para a vida, das trevas para a luz, do domínio de Satanás agora para o reino de Deus. Então esse é o nosso testemunho. Todos nós, assim como Paulo, passamos por uma profunda experiência de transformação, de teleporte, do reino das trevas para o reino da luz. O nosso testemunho deve servir para alertar as pessoas que, na verdade, não somos nós que estamos presos, são elas que estão presas e condenadas. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está algemado, falando para reis com roupas pomposas, como o Jeff falou na semana passada, de que eles estão perdidos e estão condenados. De fato, isso é meio desafiador para nós. A gente pensar, e quando a gente olha para as pessoas, não é com um olhar de altivez e superioridade. A gente não pode pregar o Evangelho com um olhar de altivez e superioridade. A gente precisa pregar o Evangelho com voz de misericórdia, com olhar de misericórdia, porque nós estávamos na mesma situação. É empatia. Alguém falou aqui, algum dos irmãos que pregou aqui falou sobre aquela frase do Spurgeon que uma pessoa pregando o Evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo onde é que tem pão. É nessa perspectiva que nós compartilhamos o Evangelho. Em certo sentido, sem Jesus, todos nós tínhamos uma vida vazia, sem sentido, e estávamos rumando para a perdição eterna, até que Cristo nos encontrou. Então o seu testemunho não é tão diferente do meu, nem do de Paulo. Contado da maneira certa, e contado da maneira bíblica, todos nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Esse é o importante. Esse é o importante do seu testemunho. Essa é a parte importante do seu testemunho que você não pode deixar de fora. Como a gente canta maravilhosa graça, doce o som, que salva um pecador. Estava cego, perdida, e agora eu fui achado. Essa é a mensagem, o testemunho do Evangelho. Lá em Colossenses capítulo 1, a gente não pode esquecer disso. Conforme o passar dos anos, isso é uma coisa ruim, de ser crente há muito tempo. A gente precisa ser renovado pelo Evangelho todos os dias. Por que você veio aqui hoje, meu irmão? Para ouvir mais uma vez a mensagem do Evangelho que você já conhece, mas para sair com essa convicção renovada,
para que você possa ser uma testemunha de Cristo lá fora. A verdade do Evangelho sobre mim e sobre você é essa: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Assim como Paulo era inimigo da igreja, inimigo de Deus, você e eu também éramos. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer pecado. Essa é a realidade da igreja, do povo da igreja. Todos nós éramos inimigos de Deus e agora fomos reconciliados por meio da fé em Cristo Jesus. Talvez na sua cabeça possa brotar um argumento assim, né? Não, eu quero ser testemunho de Jesus, mas eu não tenho testemunho como Paulo. Eu não persegui a igreja, eu não era satanista, ex-bruxo ou ex-qualquer coisa. Mas você era um inimigo de Deus, e agora foi feito amigo de Deus por causa do amor de Deus revelado na cruz. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho que Deus deseja que nós proclamemos e compartilhemos mundo afora. Essa é a parte importante que você não pode esquecer do seu testemunho. Quando eu vim para cá, eu contei a minha história várias vezes na frente do Jeff, e o Jeff já conhece, e eu estava tentando contar em inglês a minha história lá, daí o Jeff falou assim: você pulou a melhor parte. Irmãos, a melhor parte sobre o testemunho de vocês é que vocês eram inimigos de Deus e agora vocês estão reconciliados com Ele. E isso, por si só, já é uma poderosa proclamação do Evangelho. Para finalizar, o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele. Saindo do salão, eles comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Vou botar uma nota de rodapé minha aqui, ó. Ele poderia ser posto em liberdade, se essa fosse a vontade de Deus. Porque essa não era a vontade de Deus. Por que isso está acontecendo com Paulo? Não seria muito melhor na cabeça dele, na cabeça de todos nós, ser posto em liberdade? Paulo, sei lá, pegava um cavalo, fugia para a Síria, sei lá para onde, no mapa bíblico, se escondia e depois continuava pregando o evangelho, plantando igreja? Na cabeça de todos nós, esse talvez seria o melhor cenário, o melhor caminho. Mas esse não era o plano de Deus. E o plano de Deus é sempre melhor. Talvez tem muitas coisas que aconteceu na sua vida que você gostaria que tivesse acontecido diferente. Mas saiba, o plano de Deus é sempre melhor. É sempre melhor. Então, para encerrar, eu queria fazer algumas aplicações, rapidamente. Primeiro, você não é o protagonista da história, mas a sua participação na história da redenção, ela é desejada por Deus, planejada e executada por Deus. Então agora assuma o seu papel como coadjuvante dessa grande história de redenção. Às vezes dói no ego, né? Fala assim, porque a gente ouve tanto por aí, né? Seja o protagonista da sua história. Nós não somos o protagonista da história. Segundo, dar testemunho não é falar bem de si mesmo. No meu caso, não é falar o quanto a pessoa era drogada e pervertida e tal, não é isso. Mas é testemunhar o que Cristo fez na sua vida para a glória dele. E eu dei bastante ênfase aqui do ser inimigo de Deus e agora ser reconciliado com Deus. Essa é a ênfase do testemunho de cada um. E você tem um testemunho poderoso nos seus lábios.
abra sua boca e compartilhe. E terceiro, aqui eu estou pegando a história de Paulo, estou fazendo uma aplicação para a nossa vida, para o nosso cotidiano, tá? A minha ideia aqui não era ficar falando sobre Paulo, sobre a história de Paulo. Eu saí daqui da igreja hoje sabendo muito como Paulo se defendeu. Não é essa a intenção. A intenção é encorajar você. Assim como Paulo teve intrepidez e ousadia de proclamar o evangelho através do seu testemunho, você também possa fazer o mesmo para a glória de Deus. Terceiro e último, não menospreze o seu testemunho e nem as oportunidades que o Senhor te der para testemunhar. Você consegue pensar agora, em algum momento da sua semana, do seu mês, ou em alguma cena marcante, que você teve a oportunidade de testemunhar do Evangelho, e você titubeou e não falou? Eu consigo pensar em várias. Mas a minha oração é que o mesmo Espírito que estava em Paulo e que o estava empoderando ele para agir com essa ousadia e essa intrepidez, mesmo em algemas, diante de reis, também esteja em nós, também esteja operando na sua igreja, nos transformando à imagem e semelhança de Jesus, mas também nos fazendo testemunhas desse glorioso Evangelho, que precisa e merece ser compartilhado por nós. Esse papel é da Igreja de Cristo. Ninguém vai evangelizar por você. Para encerrar, uma coisa que eu lembrei, eu juro que é a última parte agora. Uma vez eu estava conversando com um amigo que fazia um trabalho missionário com crianças numa comunidade muito, muito pobre de uma cidade do lado de Porto Alegre chamada Alvorada, a cidade mais pobre da região metropolitana, tipo assim, a cidade mais pobre da vila, a vila mais pobre da cidade mais pobre. As crianças de pé no chão, com bicho de pé, sem comida, sujas, doentes e tal, e esse meu amigo estava fazendo um trabalho lá. E um dia, para mexer com ele, para provocar ele, para encorajar ele, eu falei assim, eles faziam alguns cultos e faziam algumas reuniões, algumas ações sociais lá, levavam comida para as crianças e tal. Era um trabalho muito legal e assim, muito corajoso, porque ninguém tem nem coragem de chegar lá onde ele chegava. E daí eu falei assim, se o teu projeto missionário agora tivesse muito dinheiro, e você pudesse trazer qualquer pregador do mundo aqui agora para fazer uma pregação, quem que tu traria? E daí ele ficou pensando, eu falei, quem? O Tim Keller? John Piper? Quem? Qualquer pessoa. E daí ele ficou pensando, mas onde é que ele está querendo chegar com esse papo, né? Papo de doido. Primeiro que eu não tenho dinheiro, está muito longe. John Piper, Tim Keller, nunca pisaria aqui talvez, sei lá. Fiquei fazendo ele pensar, daí ele falou, eu não sei te responder essa pergunta. Eu falei, exatamente. É porque Deus quer que tu pregue o Evangelho lá. Essa missão é para ti. Deus te chamou para ir lá e pregar o Evangelho. E aquelas pessoas vão ouvir o Evangelho da tua boca. Para nós, é a mesma coisa. Tem pessoas que só você vai poder evangelizar. Que Deus vai te dar a oportunidade de evangelizar. Talvez eu não vou conhecer, não vai ter ninguém perto, não vai vir nenhum pregador famoso, e Deus escolheu você para proclamar o Evangelho. Então, meus irmãos, eu quero que nós saiamos daqui encorajados, para ser testemunhas do Evangelho de Cristo no mundo, em Belo Horizonte. Você não anseia por ver mais pessoas convertidas? Você não anseia por ver esse auditório cheio de pessoas que encontraram a Cristo, tiveram suas vidas mudadas e que agora glorificam o nome de Deus e fazem parte do povo de Deus? Eu anseio. Mas a gente
Não é só para a gente ansiar, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez? Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque numa passagem, Deus, onde a gente vê o apóstolo Paulo em cadeias, mas ao mesmo tempo gigante diante de reis, Senhor, proclamando a verdade do Teu Evangelho, doa quem doer, com ousadia, com intrepidez. Nós confessamos, Senhor, o nosso pecado. Nós confessamos, Senhor, muitas vezes a nossa apatia, o nosso desinteresse, a nossa falta de coragem. Mas nós chegamos diante de Ti, Senhor, com a promessa de Atos 1:8, Senhor, que o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre nós e faria de nós testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E nós estamos, Senhor, aqui nos confins da terra. Agora ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, para que nós possamos pregar o Teu Evangelho, Senhor, para que nós possamos encarnar o Teu Evangelho e ser testemunhas fiéis do Teu Evangelho, dia após dia, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?